Eu não percebi no primeiro dia, nem no segundo. Se eu tivesse percebido antes, talvez tudo fosse diferente. Mas não foi assim que aconteceu. Começou de um jeito ridiculamente normal. Eu estava no supermercado, fim de tarde, fila longa, cansada, só pensando em ir para casa. E foi ali que eu vi ele pela primeira vez. Nada estranho, nada marcante. Um homem comum, altura média, roupas simples, parado 2 pessoas atrás de mim. Ele não fez nada, não falou nada, nem sequer olhou diretamente para mim. Era só mais uma pessoa. E eu esqueci dele, completamente. Paguei, saí, fui embora, vida normal. Mas no dia seguinte, eu vi ele de novo. E dessa vez, meu cérebro travou por um segundo, porque não fazia sentido. Era outro lugar, outra hora, outra situação. Eu estava na academia, cheguei cedo, quase vazia, e ele estava lá, encostado na parede, mexendo no celular, como qualquer pessoa faria. Mas tinha algo errado, não com ele, mas com a repetição. Mesmo rosto, mesma expressão neutra, mesma postura. E ainda assim, nada que justificasse preocupação. Porque pessoas se cruzam, é normal, a cidade não é tão grande assim. Eu pensei isso, convenci a mim mesma e continuei. Treinei, ignorei, fui embora. Mas dessa vez, eu não esqueci, porque meu cérebro registrou. E quando algo registra, ele começa a procurar padrão, mesmo sem você querer. E foi aí que tudo começou a ficar estranho. No terceiro dia, eu não procurei por ele, mas eu senti, antes de ver, aquela sensação leve de alguém próximo demais, sem motivo, sem explicação. Eu virei, devagar, e lá estava ele, do outro lado da rua, parado, olhando na minha direção, mas não exatamente para mim, como se estivesse esperando alguma coisa. Meu coração acelerou um pouco, nada extremo, mas o suficiente para incomodar, porque agora não era coincidência isolada, era repetição. E repetição não é confortável. Eu continuei andando, sem encarar, sem reagir, mas com uma certeza estranha, crescendo dentro de mim. Eu já tinha visto aquele homem mais vezes do que deveria, e alguma coisa não estava certa. Depois do terceiro dia, eu não consegui mais ignorar. Não era medo ainda, era incômodo, aquele tipo de sensação que fica no fundo da mente, te puxando de volta. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria. Tentei provar que era coincidência, porque enquanto fosse coincidência, não era perigoso. No quarto dia, eu mudei minha rotina, de propósito. Saí mais cedo de casa, caminho diferente para o trabalho. Passei por ruas que eu nunca usava, tudo para quebrar qualquer padrão. E por algumas horas funcionou. Nenhum sinal dele, nenhuma sensação estranha, nada. Meu corpo relaxou. Eu quase ri de mim mesma, porque parecia óbvio. Era só paranoia leve, nada demais. Até eu parar no posto de gasolina, nada planejado, só precisava abastecer. Desci do carro, comecei a colocar combustível, tudo normal, até eu sentir aquilo de novo. A mesma sensação, silenciosa, discreta, mas impossível de ignorar. Como se alguém estivesse perto demais, sem motivo. Meu coração deu uma acelerada. Eu não virei na hora. Fiquei alguns segundos tentando decidir se valia a pena olhar. Mas no fundo, eu já sabia. Eu virei, devagar. E ele estava lá, do outro lado do posto, parado. Exatamente como antes. Sem expressão, sem gesto, sem disfarçar. Só presente. Meu corpo inteiro ficou tenso, porque agora não dava mais para justificar. Eu tinha mudado tudo. Horário, caminho, rotina, e mesmo assim, ele estava ali, no mesmo dia, no mesmo momento, como se soubesse. Ou pior, como se não precisasse saber. Eu terminei rápido, entrei no carro e saí, sem olhar de novo, mas minha mente não parava. Porque agora não era mais dúvida, era padrão. E padrão significa intenção. No quinto dia,
Eu decidi testar de verdade, algo simples, mas direto. Eu entrei num mercado pequeno, fiquei lá dentro, mais tempo do que precisava, andando sem objetivo, esperando, observando, nada, nenhum sinal dele. Por alguns minutos, eu achei que tinha exagerado, de novo, mas então eu fui sair. Passei pela porta automática, dei 2 passos para fora e parei, porque lá estava ele, do lado de fora, como se tivesse esperado. Meu coração disparou, na hora, porque aquilo não era mais coincidência, não era mais cruzar caminhos, aquilo era presença constante e pela primeira vez, um pensamento claro passou pela minha cabeça. Ele não estava aparecendo por acaso, ele estava me encontrando. Depois daquele dia no mercado, eu não consegui mais fingir normalidade, porque agora não era sensação, era certeza. Ele estava me seguindo. E o pior, sem esconder, sem tentar disfarçar, como se não se importasse de ser visto. E isso foi o que mais me assustou. Porque quem tenta esconder ainda tem limite, mas quem não tenta já passou desse ponto. Naquela noite, eu não dormi direito. Fiquei revivendo cada momento, cada lugar, cada vez que eu vi ele, tentando encontrar lógica, um padrão, um erro, qualquer coisa que explicasse, mas não tinha, só repetição. No dia seguinte, eu decidi fazer algo diferente, não fugir, não evitar, enfrentar, ou pelo menos tentar entender. Eu saí de casa já preparada, celular na mão, câmera pronta. Se ele aparecesse, eu ia registrar, provar, porque até então tudo ainda estava só na minha palavra. E isso me deixava insegura. Eu fui para o trabalho, normal, mas com atenção total, observando cada pessoa, cada movimento, cada rosto. E por algumas horas, nada. Até eu sair para almoçar. Eu atravessei a rua, entrei num restaurante simples, sentei perto da janela, respirei fundo, tentando me acalmar. E então, eu vi, refletido no vidro, atrás de mim, ele, parado na calçada, exatamente como sempre. Meu coração disparou, mas dessa vez eu não desviei, não ignorei. Eu levantei o celular, discretamente, fingi que estava mexendo e virei a câmera, apontando para o reflexo, gravando. Minhas mãos tremiam, mas eu mantive, segundos, longos, pesados. Então, eu virei, direto, sem disfarçar. Olhei para ele, pela primeira vez, encarando de verdade, esperando qualquer reação, qualquer coisa humana, surpresa, desconforto, raiva, qualquer coisa. Mas ele não fez nada, nem desviou o olhar, nem tentou sair, nem fingiu que não era com ele. Ele só continuou ali, olhando, fixo, como se já estivesse acostumado a ser visto. Meu estômago virou, porque aquilo não era normal. Nenhuma pessoa normal age assim. Eu levantei, sem pensar muito, e fui até a porta, meu corpo inteiro tenso, mas decidido. Eu precisava testar até o limite. Eu saí do restaurante, fiquei a poucos metros dele e falei, direto, por que você está me seguindo? Silêncio, total. Ele não respondeu, nem piscou, nada. Só ficou ali, olhando, como se a pergunta não importasse. Ou pior, como se já soubesse que eu faria. Meu coração estava acelerado demais, minha respiração irregular. E então, eu fiz a última coisa que faltava. Apontei o celular direto para ele, sem disfarçar, gravando na cara e disse, eu tô gravando você. Pausa. E pela primeira vez, ele reagiu. Não com movimento, não com gesto, mas com algo pior. Ele sorriu levemente, quase imperceptível, e virou. E foi embora, sem pressa, sem olhar para trás. Como se aquilo fosse parte do plano. Meu corpo inteiro ficou gelado, porque naquele momento ficou claro, eu não estava no controle, nem quando eu achava que estava. Depois que ele foi embora, eu fiquei parada por alguns segundos, sem saber exatamente o que sentir. Medo, sim, mas também
um tipo estranho de alívio, porque eu finalmente fiz algo. Falei, gravei, enfrentei e ele foi embora. Aquilo parecia vitória, pequena, mas real. Eu voltei para o trabalho, tentei focar, mas minha mente não parava, repetindo o momento, o sorriso, a forma como ele simplesmente aceitou e saiu, sem resistência, sem confronto, sem nada. E quanto mais eu pensava, mais aquilo começava a incomodar, porque não parecia alguém que foi pego, parecia alguém que já tinha terminado o que precisava. Eu ignorei esse pensamento, forcei, porque era mais fácil acreditar que eu tinha assustado ele, que aquilo tinha acabado, que finalmente ia parar. Mas quando eu cheguei em casa, tudo desabou. Na hora, eu destranquei a porta, entrei, tudo normal. Silêncio, ambiente como sempre, nada fora do lugar. Mas aí, um detalhe, pequeno, quase invisível, mas suficiente. Minha chave não fez o mesmo som de sempre ao girar. Foi mais leve, mais solta, como se já tivesse sido usada recentemente. Meu coração deu uma falhada, mas eu tentei ignorar. Entrei, fechei a porta, tranquei. Dessa vez, com atenção. O som não foi o mesmo de antes. Algo estava diferente e foi aí que eu senti, de novo, mas não como nos outros dias, não distante, não na rua, não em outro lugar, dentro da minha casa. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo não podia estar acontecendo, não ali, não daquele jeito. Eu fiquei parada, no meio da sala, sem fazer barulho, escutando, tentando identificar qualquer coisa, qualquer sinal. Mas não tinha som, nada. E isso era pior, porque silêncio total não é normal dentro de uma casa. Sempre tem algum ruído, alguma coisa, mas ali era vazio, como se o ambiente estivesse esperando. Meu coração estava acelerado demais, mas eu comecei a andar, devagar, checando cada cômodo, cozinha, nada, banheiro, nada, sala, tudo no lugar. Mas então, eu entrei no quarto e parei, na hora, porque a cama estava levemente desarrumada, não bagunçada, só diferente, como se alguém tivesse sentado ali. Por pouco tempo, meu estômago virou, porque eu tinha arrumado antes de sair. Eu lembrava perfeitamente. E então veio o detalhe final, o que destruiu qualquer dúvida. No travesseiro, um leve afundamento, recente, como se alguém tivesse apoiado a cabeça ali, há pouco tempo. Meu corpo inteiro gelou, porque naquele momento ficou claro, ele não estava mais só me seguindo, ele sabia onde eu morava e, pior, já tinha entrado. Eu não pensei muito. Assim que vi o travesseiro, eu saí do quarto, rápido, coração disparado, respiração descontrolada. Peguei o celular e liguei. Emergência. Minha voz saiu tremendo. Eu tentei explicar. Falei do homem, dos dias, do mercado, da academia, do posto, da gravação e agora da casa, do quarto, do travesseiro. Silêncio do outro lado por alguns segundos. E então, a pergunta. Calma, fria. Alguém está aí agora? Eu parei, olhei ao redor. Nada, nenhum som, nenhum movimento. Não, eu respondi. E naquele momento eu já senti a mudança no tom, na forma, na atenção. Senhora, pode ter sido impressão. Às vezes a gente acha que deixou algo de um jeito e... Eu interrompi, na hora, porque aquilo me irritou. Não foi impressão. Minha voz saiu mais firme, mas mesmo assim, não foi suficiente. Você tem alguma prova de invasão? Porta arrombada, janela forçada? Silêncio, porque eu sabia a resposta. Não, nada disso. Tudo perfeito demais. Não, eu disse, baixo dessa vez. E pronto, ali eu perdi, não oficialmente, mas na prática, porque sem prova, sem sinal claro, vira suspeita, não perigo. A ligação terminou com um
Se algo acontecer de novo, ligue imediatamente. Mas já não era a mesma coisa. Eu desliguei e fiquei parada no meio da sala, sozinha, mas não mais com a sensação de estar protegida, pelo contrário. Agora, eu estava por conta própria. Eu tentei ligar para uma amiga, expliquei tudo, do começo até agora. Mas enquanto eu falava, eu mesma comecei a perceber. Soava estranho, fragmentado, exagerado, porque quando você conta, parece diferente, parece menos real, mais confuso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "Você tem certeza que não está só nervosa?" Meu coração apertou, porque aquilo era exatamente o que eu estava tentando evitar. Virar a pessoa que ninguém acredita. "Eu vi ele", eu disse. "Eu gravei." Ela respondeu rápido: "Então manda o vídeo." Silêncio, porque eu ainda não tinha assistido. Eu só gravei, na hora, sem pensar. Eu abri a galeria, procurei o vídeo, encontrei. Meu coração acelerou, porque aquilo era a única prova que eu tinha. Eu apertei play e tudo piorou. Na gravação, aparecia o reflexo da rua, o restaurante, movimento, pessoas passando, mas ele não estava lá. Meu corpo inteiro gelou, porque eu lembrava, claramente, ele estava ali, parado, exatamente onde eu gravei, mas no vídeo não tinha nada, nenhuma silhueta, nenhuma presença, só espaço vazio. Minha respiração travou, porque naquele momento eu entendi. Não era só sobre provar para os outros. Eu não conseguia nem provar para mim mesma. Depois de ver o vídeo, eu não consegui mais confiar em nada. Nem no que eu lembrava, nem no que eu via, nem no que eu sentia. Porque se aquilo não aparecia na gravação, então o problema não era só ele, era como ele existia na minha vida. Eu fiquei sentada na sala por muito tempo, sem saber o que fazer. Sair de casa parecia exagero, ficar parecia perigoso. Mas no fim, eu fiz o que a maioria faria. Fiquei, porque ir embora seria admitir algo que ninguém mais acreditava. E naquele ponto, eu ainda queria acreditar que tinha controle. Eu revisei tudo, porta, janela, tranca, fechei tudo. 2 vezes. Liguei todas as luzes, como se aquilo fosse impedir alguma coisa. Mas não era sobre luz, nunca foi. Era sobre acesso. E alguém já tinha entrado, sem forçar nada, sem deixar rastro. E isso era o que mais me assustava. Quando a noite caiu, a casa mudou. Mesmo sendo a mesma, os mesmos móveis, os mesmos espaços, mas o silêncio não era mais confortável. Era ativo, como se tivesse algo ali ocupando o vazio. Eu decidi não dormir, não de verdade. Fiquei na cama, sentada, com o celular na mão, luz acesa, olhando para a porta, esperando, sem saber exatamente o que, mas esperando. As horas passaram devagar, muito devagar. Meu corpo começou a cansar, pesar, mas minha mente não desligava, porque toda vez que eu fechava os olhos, vinha a imagem do travesseiro, afundado, alguém ali, muito perto, enquanto eu não estava, ou pior, enquanto eu poderia estar dormindo. Em algum momento, eu cochilei, não sei quanto tempo, pouco, mas o suficiente, porque quando eu abri os olhos, algo estava diferente. Na hora, sem eu entender como, meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu sentei, rápido, olhando ao redor. Quarto, tudo aparentemente igual, mas errado, muito errado. E então, eu percebi. A porta. Eu tinha deixado fechada, totalmente. Eu lembrava, mas agora tinha uma fresta, pequena, escura, exatamente o suficiente para alguém olhar por ali. Meu coração disparou, porque aquilo não podia acontecer sozinho. Não era vento, não era estrutura. Alguém tinha mexido enquanto eu dormia. Meu corpo inteiro congelou, porque naquele momento, a pior possibilidade deixou de ser hipótese.
E virou realidade. Eu não estava mais sozinha na casa. Eu fiquei olhando para a fresta da porta, sem conseguir me mexer, meu corpo inteiro travado, respiração curta, porque naquele momento, qualquer movimento parecia errado. Fechar a porta? E se ele estivesse do outro lado? Abrir? E se ele estivesse esperando? Então eu fiquei parada, só ouvindo, tentando captar qualquer som, qualquer sinal. Mas o que veio foi pior. Nada. Nenhum passo, nenhuma respiração, nenhum ruído. E isso não era normal, porque uma casa faz barulho, sempre. Estrutura, madeira, tubulação, alguma coisa. Mas naquele momento era silêncio absoluto, como se alguém estivesse controlando isso. Meu coração estava alto demais e eu percebi algo estranho. Eu conseguia ouvir meu próprio corpo, mas nada além dele. E então veio o primeiro sinal, muito leve, quase nada. Um deslocamento, lá fora, no corredor. Não um passo, não algo claro, mas presença mudando de lugar. Meu estômago virou, porque aquilo não era imaginação. Meu corpo reconheceu antes da mente. Tinha alguém ali, se movendo, mas sem fazer som suficiente para ser identificado. Eu tentei controlar a respiração, ficar mais quieta, mas quanto mais eu ficava em silêncio, mais eu percebia pequenas coisas, micro-ruídos, irregulares, não contínuos, como alguém que parava, esperava e só então se movia de novo. E foi aí que eu entendi. Ele não estava evitando fazer barulho, ele estava evitando ser percebido, sabendo exatamente quando eu poderia notar e quando não. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era alguém perdido, não era alguém desorientado, era alguém acostumado, treinado, ou pior, experiente. E então veio o momento que quebrou tudo, um som diferente, muito próximo, do outro lado da porta, um leve toque, quase nada, mas suficiente, como dedos encostando na madeira. Meu coração disparou, porque aquilo não era movimento distante, era contato, direto, com o espaço onde eu estava. Eu não consegui mais ficar parada. Meu corpo reagiu sozinho. Eu levantei, devagar, sem tirar os olhos da fresta, e dei um passo, depois outro, me aproximando, sem saber por quê. Talvez para confirmar, talvez porque parte de mim precisava ver. Eu cheguei perto o suficiente, a poucos centímetros da porta, a luz do quarto passando pela fresta, iluminando um pedaço mínimo do lado de fora, nada visível, só escuridão. Mas então algo mudou. A sombra do outro lado se moveu, muito lentamente, como se alguém tivesse encostado o rosto ali, observando, pelo espaço mínimo. Meu corpo inteiro congelou, porque naquele momento não era mais dúvida, ele não estava só na casa, ele estava na porta do meu quarto. Eu não consegui me mexer, nem para trás, nem para frente, nada, meu corpo travado, enquanto aquela sombra continuava ali, do outro lado da porta, parada, alinhada com a fresta, como se estivesse olhando diretamente para mim, sem pressa, sem hesitação, só esperando. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ele conseguia ouvir. E talvez fosse exatamente isso que ele queria. Saber que eu estava ali, acordada, consciente, presa naquele espaço. E então, ele fez algo pior, muito pior do que entrar. Ele se afastou, devagar, sem fazer barulho. A sombra desapareceu da fresta e o silêncio voltou, pesado, total. Mas agora não era alívio, era antecipação. Porque quando algo some assim, não significa que acabou, significa que mudou de posição. Eu dei um passo para trás, instintivo, tentando ganhar espaço. Mas não adiantava, porque eu não sabia onde ele estava agora. E foi aí que eu ouvi, muito leve, um som dentro do quarto, atrás de mim. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo não fazia sentido.
Não tinha outra porta, nenhuma janela aberta, nada. E mesmo assim, o som estava ali, dentro. Eu não queria virar, de verdade, mas eu virei, devagar, respiração falhando, coração no limite, e o quarto estava vazio. Exatamente como antes, mas não estava igual, porque tinha algo diferente. Na cadeira, no canto do quarto, minhas roupas, que estavam dobradas, não estavam mais. Estavam espalhadas, levemente deslocadas, como se alguém tivesse mexido nelas. Agora, há poucos segundos, meu estômago virou, porque aquilo não era invasão distante, era proximidade, contato. E então veio o detalhe final. O que deixou tudo claro, no chão, perto da cama, um objeto que não estava ali antes. Um papel, pequeno, dobrado. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo era comunicação, direta, sem dúvida. Eu me aproximei, devagar, como se aquilo pudesse reagir. Eu abaixei, peguei o papel, minhas mãos tremendo, e abri. Uma única frase, escrita à mão, simples, sem pressa, sem erro. Você demorou para perceber. Minha respiração travou, porque naquele momento ficou claro. Ele não só estava me seguindo, ele estava esperando isso acontecer. Depois que eu li o papel, não teve mais dúvida. Aquilo não era invasão aleatória, não era alguém perdido, não era coincidência, era direcionado, calculado e pessoal. Eu não pensei duas vezes. Levantei na hora, peguei o celular, a chave e fui para a porta, rápido, sem olhar para trás, sem tentar entender mais nada, só sair. Porque naquele ponto, ficar dentro da casa não era mais opção. Eu cheguei na porta da sala, minhas mãos tremendo, respiração descontrolada. Girei a chave, uma vez, duas, e tentei abrir. Nada. A porta não abriu, meu coração disparou, porque aquilo não fazia sentido. Eu tinha acabado de destrancar. Eu tentei de novo, força maior, nada. A porta estava presa, como se algo do outro lado estivesse impedindo. Meu corpo inteiro gelou, porque naquele momento a lógica mudou. Ele não estava só dentro da casa, ele estava controlando a saída. Eu dei um passo para trás, instinto puro, tentando processar, tentando pensar em outra saída, janela, fundo da casa, qualquer coisa. Mas antes de me mover, eu ouvi um som metálico atrás de mim, baixo, preciso. Meu corpo travou, porque eu reconheci. Era o som da chave, girando, mas não na porta da frente, na porta do meu quarto, lá no fundo do corredor. Meu coração disparou, porque aquilo não era coincidência, era resposta, como se ele estivesse reagindo exatamente ao que eu fazia. Eu não virei, não na hora, porque eu sabia, se eu olhasse, eu ia ver. Mas o silêncio depois do som foi pior, porque não veio passo, não veio movimento, nada, só espera, como se ele soubesse que eu estava decidindo. E então veio o estalo final, o que destruiu qualquer esperança de controle. Eu olhei para a porta, de novo, e percebi algo que não tinha visto antes. A chave não era a minha, era a outra, do lado de fora, encaixada, segurando o mecanismo. Meu corpo inteiro congelou, porque aquilo era impossível sem alguém estar ali, exatamente ali, do outro lado, segurando, impedindo, esperando. E naquele momento ficou claro. Eu não estava tentando sair da casa. Eu estava tentando sair de um lugar onde ele já tinha decidido que eu não ia sair. A chave, do lado de fora, segurando a porta. Aquilo travou tudo dentro de mim, porque naquele momento não existia mais dúvida. Ele estava ali, muito perto, separado de mim, por poucos centímetros de madeira, e ainda assim, no controle. Eu dei um passo para trás, devagar, sem fazer barulho, como se qualquer som fosse piorar a situação. Mas já não importava. Ele sabia, sempre soube. Meu coração batia forte demais. E eu percebi algo
terrível. O silêncio tinha mudado. Antes era ausência. Agora era intenção, como se cada segundo fosse calculado, esperado, controlado. Eu não podia sair pela frente. Isso já estava claro. Então só restava uma coisa: me mover, mas não para fugir, para entender onde ele estava e talvez achar uma chance. Eu virei devagar. O corredor escuro à minha frente, a porta do meu quarto, aberta agora. Diferente de antes. Muito diferente. Meu estômago virou, porque aquilo não era mais invasão silenciosa. Era convite, ou pior, direcionamento. Meu corpo não queria ir, mas ficar parada ali também não era opção. Eu comecei a andar, devagar, cada passo medido, o chão frio, o ar pesado e aquela sensação constante de que eu estava sendo guiada, não perseguida, guiada. Eu passei pela sala. Nada. Cozinha. Nada. Mas o silêncio não estava vazio. Ele estava presente, como se ele estivesse em algum lugar, acompanhando cada movimento meu. E então, eu cheguei no corredor, a parte mais estreita da casa, sem muita luz, com a porta do quarto aberta, me esperando no final. Meu coração estava no limite, porque ali não tinha mais espaço para erro. Eu parei, por um segundo, tentando escutar qualquer coisa, mas o que veio foi outra coisa, muito pior. Um som leve, atrás de mim, na sala. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo significava uma coisa. Ele não estava parado, ele estava se movendo também, e agora não estava mais mantendo distância. Eu virei, rápido dessa vez, instinto puro, e vi, por um segundo. Muito rápido, mas suficiente. Ele, parado na entrada da sala, sem expressão, sem pressa, só olhando direto para mim. Meu coração disparou como nunca, porque aquilo era o mais perto que ele já esteve. Sem barreira, sem parede, sem porta, nada. Só nós dois, dentro da mesma casa. E então, ele deu um passo, na minha direção. Lento, controlado, como alguém que não precisa correr, porque sabe que não vai perder. E naquele momento, eu entendi. Eu não estava tentando escapar. Eu estava dentro de um espaço onde ele já tinha decidido o final. Quando ele deu o primeiro passo, meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu recuei, instinto puro, sem pensar, sem estratégia, só distância. Mas aquilo não fez diferença, porque ele não acelerou, não tentou me alcançar, só continuou andando, no mesmo ritmo, lento, constante, como alguém que não precisa correr. Meu coração estava no limite, minhas mãos tremendo, respiração falhando. E mesmo assim, eu não conseguia tirar os olhos dele, porque agora não tinha mais dúvida. Ele era real, ele estava ali. E ele estava fazendo aquilo de propósito. Eu dei mais um passo para trás e senti a parede, sem perceber. Eu tinha recuado até o fim do corredor. Sem saída, sem espaço, só ele e eu. E então, ele parou, a poucos metros de mim. Distância suficiente para não tocar, mas perto o bastante para não existir fuga. O silêncio ficou pesado, denso, insuportável. E foi aí que ele fez algo novo, algo que não tinha feito antes. Ele inclinou a cabeça, levemente, como se estivesse me analisando, não como alguém observa outra pessoa, mas como alguém confere algo que já conhece. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era curiosidade, era confirmação. E então, finalmente, ele falou, a voz baixa, calma, sem emoção. Você demorou mais do que eu esperava. Meu coração travou, porque aquilo não era ameaça, era constatação. Como se aquilo tudo tivesse um tempo certo, um momento certo, e eu tivesse atrasado. Minha garganta travou, mas eu consegui falar, quase sem voz. O que você quer? Silêncio, por alguns segundos, mas não vazio,
pensado. E então ele respondeu: nada que você não saiba. Meu corpo inteiro arrepiou, porque aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo parecia que devia fazer, como se eu estivesse perdendo alguma coisa óbvia, alguma conexão que ele já tinha e eu não. Você está me seguindo? Eu disse, tentando manter alguma lógica, algum controle. Por quê? Ele não respondeu na hora. Só me olhou, mais fixo, mais direto, e então disse: porque você nunca percebeu antes. Meu coração afundou, porque aquela frase mudava tudo. Não era sobre começar, era sobre continuidade. E naquele momento, a ideia mais perturbadora surgiu. E se aquilo não tivesse começado há 47 dias? Porque você nunca percebeu antes. A frase ficou presa na minha cabeça, repetindo, errada, mas impossível de ignorar. Meu coração ainda acelerado, mas agora misturado com outra coisa, confusão, pesada, incomodando mais do que o medo. Antes, quando? Eu perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Talvez porque eu precisava entender, mais do que fugir. Ele não respondeu na hora, só continuou olhando, como se estivesse esperando eu chegar lá sozinha. E então ele disse: você sempre foi distraída. Meu estômago virou, porque aquilo não era resposta direta, era familiar demais, como algo que alguém que te conhece diria. Mas ele não podia me conhecer, não daquele jeito, não com aquele tom. Eu tentei puxar da memória qualquer coisa, qualquer situação, qualquer momento onde aquele rosto pudesse ter passado, mas nada vinha, só vazio. E isso começou a incomodar mais do que tudo, porque a ausência de memória também é um tipo de resposta. Eu não te conheço, eu disse, direto. Ele inclinou levemente a cabeça, quase imperceptível, e respondeu: não mais. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo implicava algo que eu não queria aceitar, que eu já conheci e não lembrava. Mas antes que eu pudesse reagir, ele continuou: você lembra da rua de trás da sua escola? Meu coração falhou, porque aquilo não era genérico, era específico demais. Eu não respondi, mas minha reação foi suficiente. Ele percebeu. Claro que percebeu. Você passava por lá quando queria cortar caminho, ele disse, calmo, sem pressa, mas nunca olhava para a direita. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo era verdade. Um detalhe pequeno, quase esquecido, mas real, muito real. E então veio o golpe final. Eu estava lá, silêncio, pesado, sufocante, porque aquilo não era mais sobre dias, nem semanas. Era sobre anos, talvez mais. E então eu entendi, de verdade, não completamente, mas o suficiente. Aquilo não era perseguição recente, era continuidade interrompida, algo que sempre esteve ali, mas que eu nunca ou não quis perceber. E naquele momento, o medo mudou. Não era mais sobre ele estar ali agora. Era sobre quantas vezes ele já esteve, sem que eu soubesse. Eu estava lá. Aquilo ficou ecoando, mas dessa vez eu não aceitei. Não podia aceitar, porque se aquilo fosse verdade, tudo piorava. Muito. Não, eu disse, direto, mais alto do que antes. Você está mentindo. Minha voz saiu firme, mas meu corpo não acompanhava. Ele não reagiu, nenhuma surpresa, nenhuma irritação. Só aquele olhar fixo, calmo demais, como alguém que não precisa convencer. Você sempre fazia isso, ele disse, baixo. Negava primeiro. Meu coração apertou, porque aquilo não era só resposta, era padrão, como se ele já tivesse visto aquilo antes, em mim. Para, eu disse, mais por impulso do que por controle. Mas ele continuou, sem mudar o tom, sem hesitar. Você perdeu o ônibus uma vez. Silêncio.
Minha mente tentou ignorar, mas veio a lembrança, rápida, desconfortável. Ficou sentada no ponto quase 1 hora. Minha respiração falhou, porque aquilo não era algo que eu contava para ninguém, nem lembrava com frequência. Era um detalhe, apagado, mas real, muito real. Você chorou naquele dia, meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não tinha como ser chute, não daquele jeito, não com aquela precisão. Você estava sozinha, ele disse. Pausa, curta. Mas não estava. Meu estômago virou, porque naquele momento, tudo começou a encaixar. Não de forma lógica, mas de forma perturbadora. Situações esquecidas, momentos pequenos, fragmentos da minha vida que ninguém mais presenciou. Mas ele estava citando, um por um, sem erro, sem dúvida. Você caiu de bicicleta na rua da sua casa, ele continuou, e ficou olhando para os lados antes de levantar. Meu coração apertou, porque aquilo era verdade. Eu lembro de ter sentido vergonha, de ter olhado se alguém viu, mas não tinha ninguém. Nunca tinha ninguém. Era o que eu achava, até agora. Você sempre achou que estava sozinha, ele disse, e dessa vez deu um passo mais perto, pequeno, mas suficiente. Meu corpo inteiro travou, porque a distância já não era segura. Mas você nunca esteve. Silêncio, pesado, definitivo. E naquele momento, a realidade quebrou de um jeito diferente. Não com susto, mas com entendimento. Lento, frio, impossível de desfazer. Aquilo não era alguém que começou a me seguir. Era alguém que nunca parou. Você nunca esteve. A frase ficou no ar. Pesada, errada, mas impossível de ignorar. Eu tentei respirar, pensar, me manter no presente, naquele corredor, naquela casa, porque se eu começasse a puxar o passado, eu sabia que ia piorar. E piorou mesmo assim, porque minha mente foi sozinha, sem pedir permissão. Lembranças pequenas começaram a surgir, detalhes que eu nunca dei importância, portas levemente abertas, objetos fora do lugar. Aquela sensação ocasional de que algo tinha mudado, mas sempre muito sutil, sempre fácil de ignorar, porque a explicação mais simples sempre vencia, até agora. Não, eu falei, mais para mim do que para ele. Isso não faz sentido, mas ele deu mais um passo, agora perto demais. Meu corpo travou, mas eu não recuei, porque já não tinha para onde ir. Você lembra do seu quarto antigo? Ele perguntou, calmo, como se estivesse conversando sobre algo normal. Meu coração apertou, porque eu lembrava, claro que lembrava, mas não queria ir para lá, não agora, não com ele ali. Você sempre fechava a porta antes de dormir, ele continuou, mas às vezes ela não ficava totalmente fechada. Minha respiração falhou, porque aquilo era verdade. E eu nunca entendi por quê. Eu sempre achava que era descuido, ou corrente de ar, qualquer coisa, menos alguém. Você acordava no meio da noite, ele disse, e olhava para a porta. Meu corpo inteiro gelou, porque a lembrança veio, fraca, mas clara o suficiente. Aquela sensação de estar sendo observada, sem ver nada, sem prova, só instinto. E voltava a dormir. Ele completou, silêncio, pesado, insuportável, porque agora a peça que faltava encaixou. Devagar, dolorosa, mas definitiva. Não, eu disse, mas minha voz já não tinha força, porque no fundo eu sabia. Sabia que aquelas noites nunca foram só impressão. Sabia que aquele desconforto não era vazio. E então veio o pensamento que eu não queria ter, mas que já era impossível evitar. E se essa não fosse a primeira vez que ele entrou na minha casa? E se essa não fosse a primeira vez? O pensamento não saiu da minha cabeça. Ficou ali, fixado, pesado, porque agora não dava mais para ignorar. Não depois do que ele disse, não depois das lembranças voltando. E foi aí
que eu fiz algo que eu não devia, mas precisava. Eu saí do corredor, sem tirar os olhos dele. Passei por ele, de propósito, muito perto, perto demais. Meu corpo inteiro tenso, esperando qualquer reação. Mas ele não fez nada, só deixou, como se soubesse exatamente o que eu ia fazer. Eu fui direto para o quarto, não o atual, o antigo, aquele que eu ainda usava como depósito, pouco mexido, pouco revisado, quase intocado. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a porta. O cheiro de coisa parada, ar pesado, memórias que eu evitava. Mas agora eu precisava confirmar. Eu comecei a mexer nas coisas, caixas antigas, objetos esquecidos, rápido, sem cuidado, sem organização, só procurando, sem saber exatamente o que, mas com uma certeza estranha de que eu ia reconhecer quando visse. E então aconteceu. Uma caixa, pequena, de coisas da infância, fotos, papéis, desenhos. Eu joguei tudo no chão, procurando. Respiração pesada, coração no limite, até que minha mão parou. Um papel, amarelado, antigo, dobrado, diferente dos outros. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não fazia parte das coisas que eu lembrava. Eu peguei, devagar, como se aquilo pudesse confirmar tudo, ou destruir de vez. Abri, e lá estava. A mesma letra, sem dúvida, sem erro. A mesma, uma frase simples, escrita anos atrás. Você nunca fecha direito. Minha respiração travou, porque aquilo não podia ser recente. O papel era antigo, muito antigo, guardado, misturado com coisas da minha infância, sem explicação, sem motivo, sem lógica, mas totalmente real. Meu corpo inteiro começou a tremer, porque naquele momento não existia mais dúvida. Ele não começou há 47 dias. Ele não começou na minha vida adulta. Ele não começou nem nessa casa. Ele sempre esteve, de alguma forma, em algum lugar, muito perto, e eu nunca percebi. Minhas mãos tremiam, mas eu não larguei o papel, não consegui, porque aquilo era a única coisa real que eu tinha. Prova, antiga, concreta, incontestável, ou pelo menos era o que eu achava. Eu saí do quarto, devagar, respiração irregular, coração pesado, e voltei para o corredor. Ele ainda estava lá, no mesmo lugar, como se não tivesse se movido 1 centímetro, esperando, sempre esperando. Eu parei a alguns passos de distância, levantei o papel, minha mão tremendo. Isso aqui... Minha voz falhou por 1 segundo. É seu. Silêncio, mas não vazio. Reconhecido, ele olhou para o papel, sem surpresa, sem dúvida, como alguém que já sabia que aquilo existia. E então, ele fez algo pior do que negar. Ele assentiu, levemente, confirmando. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era defesa, era aceitação, direta, fria, real. Você guardou, ele disse, baixo, calmo, como se aquilo fosse natural. Meu estômago virou, porque aquilo mudava tudo. Não era só ele que esteve lá. Era como se eu tivesse mantido aquilo perto, sem saber, sem perceber. Eu era criança, eu disse, quase sem voz, tentando encontrar alguma lógica, alguma forma de quebrar aquilo. Como você entrou? Silêncio, por alguns segundos, e então ele respondeu. Do mesmo jeito que agora. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo era a pior resposta possível, sem detalhe, sem explicação, sem limite. Significava que nunca teve barreira, nunca teve proteção real. Então veio a frase que destruiu tudo. Você sempre deixou. Meu coração afundou, porque aquilo não era acusação, era constatação, fria, direta e impossível de ignorar. Não, eu disse, mas já sem força, porque minha própria memória já estava traindo. As portas, as frestas, os momentos em que eu achava que era descuido, que era nada, mas talvez
nunca tenha sido. E então, ele deu mais um passo, agora perto demais, perto o suficiente para eu sentir a presença dele de verdade, sem distância, sem dúvida. Você só começou a perceber agora, ele disse, olhos fixos, sem piscar. Mas eu nunca precisei me esconder de verdade. Silêncio, pesado, final. E naquele momento, eu entendi algo que foi pior do que qualquer coisa até agora. Não era sobre invasão, não era sobre perseguição, era sobre acesso. E ele sempre teve. Ele sempre teve acesso. A frase não saiu da minha cabeça, ficou presa, pesada, consumindo qualquer tentativa de raciocínio. Porque se aquilo era verdade, então não existia lugar seguro. Nunca existiu. E foi aí que algo dentro de mim quebrou. Não foi medo, foi reação. Eu não podia mais ficar parada, não podia mais ouvir, não podia mais tentar entender. Porque quanto mais eu entendia, pior ficava. Então, eu fiz a única coisa que restava. Eu avancei, de repente, sem aviso, sem pensar, direto nele, meu corpo inteiro tenso, mãos prontas para empurrar, criar espaço, abrir caminho, qualquer coisa, mas antes mesmo de eu encostar, ele se moveu, um passo lateral, simples, preciso, como se já soubesse exatamente o que eu ia fazer. Meu corpo passou direto, desequilibrado, sem atingir nada. Eu virei rápido, respiração falhando, coração no limite. Mas ele já estava em outra posição, mais distante, seguro, controlando o espaço de novo. Como se aquilo fosse só mais uma tentativa falha que ele já esperava. Você sempre reage assim, ele disse, calmo, sem esforço. Quando percebe que não tem controle. Meu estômago virou, porque aquilo era verdade. E pior, era previsível, para ele. Eu recuei, dessa vez rápido, indo para o banheiro, a única porta com tranca interna. Eu entrei, bati a porta, girei a chave, uma vez, duas, três. Respiração descontrolada, mãos tremendo, encostei na pia, tentando me estabilizar, tentando recuperar algum tipo de controle. Mas antes mesmo de eu conseguir, veio o som do lado de fora, calmo, preciso. A mão dele na maçaneta, testando, sem força, sem pressa, só confirmando. Meu coração disparou, mas eu não me movi. Fiquei ali, segurando a respiração, esperando. E então, ele falou, do outro lado da porta, a voz baixa, quase próxima demais. Você sempre escolhe esse. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era sobre agora. Era sobre padrão, repetição, história, mas nunca fica muito tempo. Silêncio, pesado, insuportável. E então, o som da maçaneta parou, total. Nenhum movimento, nenhuma tentativa, nada, só ausência. Mas não era alívio, porque eu já sabia. Quando ele parava assim, não era porque desistiu, era porque já sabia o que vinha depois. E naquele momento, eu percebi. Eu não estava fugindo dele. Eu estava seguindo exatamente o caminho que ele sempre esperou. O silêncio do lado de fora durou tempo demais, muito mais do que deveria, e foi aí que eu entendi. Aquilo não era espera, era certeza. Ele sabia que eu ia sair, não porque queria, mas porque eu não tinha escolha. Meu coração ainda acelerado, respiração irregular, mas minha mente começando a entender algo pior. Ficar ali dentro não me protegia, só me atrasava. E ele sabia disso. Eu olhei ao redor. Banheiro pequeno, sem janela útil, sem saída, sem opção. Era só uma pausa, nada mais. E quanto mais eu ficava, mais aquilo parecia errado, como se eu estivesse me encaixando exatamente onde ele queria. Meu corpo inteiro tensionou, porque naquele momento a decisão ficou clara. Eu teria que sair, mesmo sem saber o que tinha do outro lado, mesmo sem saber onde ele estava. Eu me aproximei da porta, devagar,
Mão na chave, fria, úmida de suor. Girei, sem fazer barulho. Parei, segurei a respiração. Encostei o ouvido na madeira. Nada, nenhum som, nenhum movimento. Silêncio total. Isso era pior do que qualquer barulho, porque significava que ele não precisava se mover. Eu abri, devagar, muito devagar. A porta rangeu levemente, o suficiente para me fazer congelar por um segundo. Mas eu continuei. Abri o suficiente para olhar. Corredor vazio, luz baixa, nada fora do lugar, nada visível. Mas a sensação não tinha ido embora. Muito pelo contrário, estava mais forte, mais próxima, mais direcionada. Eu dei um passo para fora, depois outro, cada movimento pesado, como se o ar estivesse mais denso. E então eu percebi a porta da frente aberta, não escancarada, só entreaberta, exatamente como a do meu quarto antes. Meu coração disparou, porque aquilo não era fuga, não era erro, era convite, ou pior, condução. Meu corpo inteiro travou, porque naquele momento ficou claro. Ele não estava tentando me prender mais. Ele estava me levando para algum lugar. E o pior era que eu já estava indo. A porta entreaberta, imóvel, esperando. E eu sabia. Aquilo não era uma chance, não era liberdade, era direção. Mas mesmo assim, eu fui. Um passo, depois outro, como se meu corpo já tivesse aceitado antes da minha mente, porque naquele ponto, lutar não fazia mais sentido. Tudo que eu fiz até ali, ele já sabia, já tinha visto, já tinha previsto. Então talvez a única coisa que restava era entender. Eu cheguei na porta, parei, respiração pesada, coração mais lento agora, não por calma, mas por esgotamento. Eu empurrei, devagar. A porta abriu mais, revelando a rua, escura, vazia, normal, completamente normal. E isso foi o mais perturbador, porque nada ali refletia o que estava acontecendo. Nenhum sinal, nenhuma testemunha, nada. Como se aquilo tudo só existisse para mim. Eu dei um passo para fora. O ar frio bateu no rosto. Real, concreto, diferente de dentro da casa. Mas mesmo assim, eu não me senti livre, nem por um segundo. E então, eu ouvi, atrás de mim, passos, lentos, sem pressa. Ele, saindo também. Meu corpo inteiro ficou rígido, mas eu não virei. Não precisava, eu já sabia. E então, ele falou, pela primeira vez, fora da casa, a voz mais clara, mais próxima, mais definitiva. Agora você entende. Silêncio. Pesado, mas diferente dos outros. Porque dessa vez, eu entendi mesmo. Não tudo, mas o suficiente. Aquilo nunca foi sobre me pegar, nunca foi sobre me atacar, nunca foi sobre terminar. Era sobre ser visto, ser reconhecido. Depois de todo esse tempo, você só precisava perceber, ele disse. E então, veio a parte que quebrou tudo de vez. Porque quando você percebe, pausa, curta, não tem mais como voltar. Meu coração afundou, porque aquilo não era ameaça, era regra. E naquele momento, eu entendi o que ele queria. Não era controle, não era invasão, era existência dentro da minha realidade. Algo que sempre esteve ali, mas que só agora eu não podia mais ignorar. Não tem mais como voltar. A frase ficou no ar, fria, definitiva, mas dessa vez eu não congelei, não corri, não reagi, porque naquele ponto alguma coisa dentro de mim já tinha mudado. Não era aceitação, era entendimento. Eu virei, devagar, e olhei para ele, de verdade, sem tentar negar, sem tentar fugir, sem tentar explicar, só vendo. Ele estava ali, como sempre esteve, mas agora não tinha mais aquela distância, aquela dúvida, aquela negação. Agora ele fazia parte. E isso
era o mais perturbador, porque o mundo ao redor continuava normal. A rua, as casas, o silêncio. Nada mudou, exceto a forma como eu via. Eu respirei fundo e dei um passo para frente. Não para fugir, não para enfrentar, só para sair dali. E ele não me seguiu. Não naquele momento. Não visivelmente. Eu caminhei pela rua, sem olhar para trás, sem correr, sem parar, até sentir que a casa ficou distante, pequena, quase irrelevante. E então, eu parei, por um segundo, só para confirmar. Eu virei, olhei, nada, a rua vazia, a casa fechada, silenciosa, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse acontecido. E por um momento, pareceu que acabou, mas não acabou, porque quando eu voltei para casa, no dia seguinte, tudo estava normal, perfeito no lugar, sem sinais, sem marcas, sem nada, como sempre. Mas agora, isso não significava segurança, significava acesso. Porque eu fechei a porta naquela noite, com cuidado, mais do que nunca. Tranquei, conferi, 2 vezes, 3 vezes, e fui dormir, cansada, desgastada, vazia, mas consciente, totalmente consciente. E foi aí que aconteceu a última coisa, a única que confirmou que aquilo nunca ia acabar. Eu acordei no meio da noite, sem motivo aparente, sem som, sem movimento. Só acordei e olhei para a porta, fechada, como eu deixei, mas com uma fresta mínima, quase invisível, exatamente como antes. Meu coração não disparou. Dessa vez, não, porque agora eu sabia. Eu fiquei olhando, em silêncio, por alguns segundos. E então, bem devagar, a fresta escureceu, como se algo tivesse encostado ali, observando, de novo, como sempre foi, como sempre vai ser. E dessa vez, eu não virei para o outro lado.